Olá, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui no ano de 2021. Falta pouquinho para chegar o ano de 2022, certo? Nós podemos observar que as pessoas estão cada vez mais inseridas no mundo digital, trocando mensagens, interagindo e usando a tecnologia. Tudo isso é muito bom, não é mesmo? Estamos vivendo na época contemporânea. Mas se voltarmos alguns anos atrás, voltarmos no tempo, em diversos períodos, na Idade Moderna, na Idade Média, na Idade Antiga, como é que a gente pode conhecer esses períodos? Vamos falar um pouco sobre. Então, atualmente estamos na idade contemporânea. É possível trocar mensagens, e-mails, nos comunicar, interagir. Com um simples clique, podemos fazer videochamadas, vendo a pessoa e conversando. E, no geral, a internet, o Wi-Fi, essas tecnologias digitais são muito boas. Mas se voltarmos a um tempo atrás, era bem diferente. Uma televisão, por exemplo, colorida, com imagem bonita, não existia. As televisões eram de botão e ficavam fora do ar e havia mudança de canal. Bom, e se voltarmos mais alguns anos atrás, por exemplo, em 1945, foi uma época onde o mundo inteiro, diversos lugares, estavam numa situação terrível. Veja, vários locais, vários países no mundo, eles se envolveram em uma guerra. Essa guerra, utilizando canhões, ogivas poderosas, lançadas até dos aviões. Foi a Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas morreram, foram muitos mortos. Ainda retomando um tempo atrás, voltando um pouco mais, alguns anos, por exemplo, em 1922, aqui no Brasil aconteceu o que é muito comentado, a Semana de Arte Moderna. Bem, nessa ocasião foram apresentadas várias obras de arte, também escritos da literatura, poesia. Foi isso que os autores eles conseguiram fazer. Retomando ainda um pouco mais, alguns anos atrás, chegamos ao ano de 1914. Foi terrível também. Diversos países, várias localidades, eles se envolveram numa guerra muito intensa. Então, essa guerra foi no mundo inteiro, a Primeira Guerra Mundial. E se continuarmos voltando na linha do tempo, mais alguns anos, nós vamos chegar, por exemplo, a 1857. Aqui no Brasil surgiu a primeira escola, a primeira instituição na qual os surdos poderiam ir estudar. Foi essa instituição, hoje INES. E voltando alguns anos atrás, retrocedendo mais alguns anos, por volta de 1815, mais ou menos, foi criada também uma instituição na qual surdos nos Estados Unidos eles podiam estudar. E mais tarde ela se tornou uma universidade, hoje a Universidade Gallaudet. Neste ponto, chegamos em 1500. Os portugueses, os espanhóis estavam afluindo através da navegação. Era a época das grandes navegações. No continente americano, por exemplo,
eles desembarcaram aqui no Brasil e em diversos países que foram então colonizados. Nesta época, nós temos, por exemplo, o personagem Leonardo da Vinci. Ele era artista, matemático, ficou muito famoso. Também René Descartes era um estudioso que valorizava o experimento, a razão, a pesquisa científica. Sempre incentivava o uso da razão, dizia que era necessário. Nessa época, a burguesia ela estava incentivando esse tipo de desenvolvimento de estudos. As ideias sobre o iluminismo começavam a ser populares, mas o que era o iluminismo? Bem, se dizia que o iluminismo era para evitar apenas a escuridão da religião, estudar a cultura, a ciência, lhe traria clareza, traria de fato a luz, o brilho. Então, por isso ficou conhecida essas ideias como iluministas. No decorrer dessa época, a Inglaterra começou também a fazer a sua revolução, que é o surgimento de várias indústrias, várias empresas, várias fábricas. Foi de fato uma mudança muito grande, uma revolução industrial. Isso ocorreu lá na Inglaterra, que também começou a ter uma classe burguesa, que conseguiu, inclusive, representatividade parlamentar. No Senado, por exemplo, eles conseguiram vários representantes e, no caso, o rei não teve mais poder absoluto, mas sim era uma monarquia parlamentarista. Eles, de fato, conseguiram um grande poder. E a burguesia, então, vivia do comércio, cada vez mais intenso. E eles conseguiam uma boa lucratividade. Na Inglaterra, o comércio também era fomentado por uma outra atividade dos piratas, a pirataria, o corso. Então, havia uma navegação muito intensa naquela época. A Inglaterra começou a prosperar, mas na França a situação era mais conturbada, porque estava se enfrentando o absolutismo monárquico. Por exemplo, lá na França havia filósofos incentivando a ter a liberdade, a igualdade. Tudo isso era necessário. Na França, o rei, o monarca, ainda era absoluto. Ele tinha um poder muito forte. E as pessoas estavam sofrendo muito. Por isso, elas começaram a se organizar junto com a burguesia e também os grupos de camponeses, os operários, e eles passaram a interagir buscando uma forma de vencer o poder do rei. Os enfrentamentos chegaram até 1789, no qual a França passou por um forte momento, uma forte revolução e uma grande mudança. Essa mudança fez com que o rei, o monarca, que era absolutista, ele não tivesse mais esse poder. Mas agora a França se tornaram uma república. Foi essa condição que a França conseguiu alcançar. No decorrer dessas revoluções, dessas grandes mudanças, até a França conseguir se tornar uma república, então todo esse período é designado Idade Moderna. Bem, aqui vemos casas e ao redor há toda uma população comandada por uma única pessoa, que era um senhor, e os outros eram servos que trabalhavam no campo, muitas vezes em condições precárias e de fome. A religião predominante era a religião católica, aquela que se benze. Então, o catolicismo, eles diziam que era necessário aceitar a religião católica. Quando não acontecia isso, as pessoas eram queimadas na fogueira.
foi a Inquisição. Também, por volta dessa época, o feudalismo estava muito intenso. Alguns, quando olham para trás e pensam nas condições do feudalismo, nas condições religiosas, nas cruzadas, então eles dizem que esse período da Idade Média foi como um período de escuridão, que foi muito difícil. Então, nessa época, parte do Império Romano havia sido perdida pelos alemães. Contudo, a parte do Império Romano chamada de Bizantino ainda continuou prosperando junto com a Igreja. Foram muitos anos, até 1453, no qual ocorreu então que a cidade de Constantinopla ela foi conquistada pelos turcos e otomanos. Então, há muito tempo atrás, os romanos tinham um governo poderoso. Eles comandavam toda a região, seus exércitos, eles eram numerosos, e os países vizinhos, as regiões vizinhas eram conquistadas e eram cobrados os tributos, impostos. Então, esse período da Idade Média para trás, quer dizer, a Idade Antiga, um tempo clássico, Idade Clássica, é contado a partir do ano 1, no qual Jesus nasceu, certo? Então, do ano 1 até 476. Durante esse período, o Império Romano é que governava com muito poderio através de seus exércitos, que conseguia conquistar e subjugar as diversas regiões em redor e cobrar também impostos para o imperador, que governava, o imperador romano, com grande poder. Então, antes de Cristo, o período que antecedeu a ele, como foi esse período histórico? Há muitos anos atrás, nesse período, bem, existia um grupo que governava, que comandava a região, eram os gregos. Sim, os gregos. Eles foram muito famosos. Tinham seus filósofos, uma oratória, com seus ensinos, como por exemplo Platão, Aristóteles. Então eles eram filósofos muito famosos. Na Grécia também eles organizavam os esportes olímpicos, os Jogos Olímpicos, nos quais os campeões eles ficavam famosos e recebiam uma coroação também com folhas de louro. E no período anterior ao grego, havia a potência medo-persa, uma potência dupla que dominou a região. E há muito tempo atrás, antes deles, a região era governada pelo Egito, das pirâmides. Então, o Egito também teve o seu poderio, teve o seu período de domínio. E ainda antes do Egito, teve a região governada com os zigurates, a região da Babilônia, que acabou sendo uma grande potência. Então, hoje também se fala muito no período da Pedra Lascada, do Neolítico, da arte rupestre, do homem pré-histórico. Também se fala muito nesse período que levou bastante tempo. Então, se considerarmos toda essa linha do tempo, desde as pirâmides do Egito, passando pelos gregos, avançando até o Império Romano, também o tempo no qual a Igreja Católica teve um grande predomínio e oprimia as pessoas, até chegarmos na época da Revolução Inglesa, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e todas as mudanças decorridas a partir daí, tendo no Brasil a Semana de Arte Moderna, até chegarmos
A contemporaneidade, em 2021, é uma linha do tempo bastante grande. E a história, isso é a história. E todos esses elementos é que a disciplina de história vai estar estudando na corrente do tempo, para que a gente possa aprender.